Boa tarde, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um nessa linda tarde. Quero compartilhar com os irmãos um texto das Escrituras que está no livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 13, que diz: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? É a pergunta que o personagem bíblico Gideão faz ao anjo do Senhor que o visita naquele dia com a palavra de encorajamento, com a palavra de fortaleza. Talvez Gideão, por causa do sofrimento e da severa provação que estivesse passando, ele tivesse esquecido que aquela situação que a nação estava passando, Israel estava passando, tinha a ver com as decisões anteriormente tomadas. Decisões de não obediência, decisão de não se fazer o que devia ter sido feito. Enfim, aquela situação vinha como consequência. O texto anteriormente diz que Deus os entregou. Mas entregar significa deixar que as consequências aconteçam. Deixar que as consequências aconteçam. É como alguém que está brincando com um balde cheio e equilibrando, e você diz, vou deixar que as consequências te peguem. E de repente aquele balde se desequilibra e cai em cima de você, te molhando todo. Foi as consequências. Não é que eu empurrei, não é que eu quis, não é que eu soprei. Eu simplesmente deixei que as consequências te atingissem. É isso que o texto está dizendo. E no que diz respeito a nós, essa pandemia terrível que assola o Brasil e o mundo, há muita gente dizendo isso vem de Deus. E eu vou discordar disso. Como se Deus tivesse criado esse vírus. Deus criou esse vírus. Deus é que está por trás da morte de milhares, já milhares de pessoas. E as milhares de pessoas, na sua grande maioria, pessoas idosas, pessoas com doenças pré-existentes, pessoas mais fracas. É Deus que fez isso? É Deus? Ou nós estamos vivendo, mais uma vez, consequências dos nossos atos? Ou, mais uma vez, nós estamos vivendo consequências da nossa maneira de viver, da nossa não observação? Esse vírus surge, que tudo indica, a partir da interação entre animais silvestres e seres humanos. Seres humanos que comeram animais silvestres e esse vírus teria passado para eles e a partir daí para toda a comunidade. Primeiro, a gente vê aí que a Bíblia estabelece certas relações comensais, certas relações de alimentação que deveriam ser evitadas. A Bíblia fala disso. Muita gente acha que isso é de religião. A Bíblia ali não está falando de religião. Ali está falando de saúde pública. Ali a Bíblia está tratando de questões sanitárias. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, a gente observa que isso tem a ver com os nossos hábitos alimentares. De que talvez seja o caso das autoridades sanitárias nos países controlarem melhor isso. Então, dizer que Deus é o culpado pela morte de milhões de pessoas, é um Deus vingativo, mas se vingando contra quem? Contra os mais fracos, os idosos, os mais adoecidos já? É esse o Deus que você prega? Mas Deus castiga sim, Deus castiga quem ama, mas com uma intenção terapêutica e didática. Nunca aleatoriamente, nunca para destruir por destruir. Então me estranha isso. A segunda coisa é que eu queria com os irmãos que a gente questionasse a nossa maneira de viver, nossa forma de viver. O ser humano cada vez mais invadindo, cada vez mais destruindo matas. Às vezes, dias desses eu vi assim, uma onça pintada. A onça pintada invadiu um condomínio de luxo no Distrito Federal. Alguma coisa assim. Eu pensei bem, a onça pintada, cujos ancestrais estão ali há milhares e milhares de anos, é que invadiu o condomínio. Aí eu vi o condomínio, as imagens do condomínio, fica numa área bem afastada. Quer dizer, a onça pintada é que está invadindo? Não seríamos nós? Não como nós às vezes invertemos as coisas? Essa pandemia não tem a ver com a nossa maneira de viver, com o nosso desrespeito a regras naturais? Não tem a ver com a nossa maneira de viver cada vez mais consumista, cada vez mais descartabilizada? Descartamos coisas que a natureza leva milhões de anos.
O plástico, todo plástico, por exemplo, é um derivado de petróleo. O petróleo leva milhões de anos para ser produzido na natureza. E aí nós produzimos um polipropileno que se transforma em plástico, e aí nós usamos, bebemos um copo d'água, jogou no lixo. O que a natureza levou milhões de anos, a gente leva 10 segundos para descartar. Isso não tem consequências? Será que essa pandemia não deve nos fazer pensar que os nossos atos, eles sempre têm consequências? Ai, mas é fácil, né? A gente acusa o outro, a gente acusa Deus. Deus, não, Deus está castigando o ser humano, Deus está castigando as pessoas, a humanidade. A humanidade, a indústria farmacêutica está ganhando muito com isso. Outras indústrias ganharão tanto. E Deus, então, resolve castigar velhos, mas não que não só morra velhos, mas a grande maioria, as estatísticas estão aí para dizer, são pessoas mais idosas, são pessoas com doenças pré-existentes, mas Deus é o culpado. Nós não temos nada a ver com isso, nós enquanto seres humanos. O planeta vai sendo destruído, os ecossistemas vão sendo destruídos, e aí as pessoas querem fazer política em cima, querem defender os seus ídolos. Não, meu ídolo está certo, porque ele falou, está falado. Não, o outro está errado. Será hora de nós olharmos e vermos que isso, sim, ele vem para nos alertar que a gente deveria olhar o como a gente está tratando mal a criação, como nós temos desobedecido, estabelecido e ultrapassado limites, sejam limites alimentares, limites relacionais, limites de vida. Isso traz consequências. Eu disse e vou repetir, a humanidade ela tem um encontro com o seu Criador, não há dúvida. Mas eu não vou ficar colocando na conta do Criador, e um dia, certamente, ele irá trazer juízo, e já vem trazendo, mas eu não vou colocar na conta do Criador um vírus os hospedeiros eram animais que foram ingeridos, consumidos por seres humanos, e aí passou para eles na conta do Criador. O Criador lá do céu olhou e disse, a partir de hoje, isso nos isenta de qualquer responsabilidade, pensar em qualquer responsabilidade que nós tenhamos enquanto humanidade. Nós vivemos numa casa comum que é o planeta. Uma floresta que queima lá na Sibéria, ela acaba dizendo respeito a nós aqui no Brasil. A floresta brasileira, ela diz respeito a pessoas que vivem em outros lugares do mundo. Não vou entrar em mérito, soberania, essa é uma outra questão. Estou dizendo que nós vivemos numa sociedade só, a sociedade humana, que nós vivemos num planeta que não adianta se um vulcão ou se um conjunto de vulcões entrassem em erupção ao mesmo tempo, por exemplo, na Sibéria, como já aconteceu, e lançassem cinzas em tal quantidade que todo o céu ficasse coberto, as plantas no mundo todo morreriam. Não adiantaria acusar os russos, não adianta acusar os siberianos, o planeta todo. Nós estamos numa pandemia, isso para mostrar que ela não tem respeitado os chineses, americanos, europeus, latino-americanos, japoneses. Ela tem vindo e destruído. Então eu acho que esse é um momento da gente refletir, de que assim como comer a comida errada, não tomar cuidado com as questões sanitárias de forma mais zelosa, trouxe isso, todas as nossas ações, elas têm consequências. Todas. A gente devia pensar nisso, porque às vezes a gente, quando quer pensar nisso, é tarde. Ou alguns outros que, quando pensam nisso, ainda querem procurar culpados, que normalmente nunca são eles próprios. Normalmente nunca são eles próprios. Gideão aqui está perguntando, Senhor, se o Senhor é conosco, por que essas coisas aconteceram? Eu queria perguntar, por que essas coisas não estão acontecendo? Por que essas coisas estão assolando o mundo? É só para aumentar o nível de beligerância que alguns têm na internet? É para que a gente acuse esse, aquele outro? É para que a gente passe parte do dia nas redes sociais dizendo que uns são culpados? Aqueles que eram bons até ontem, mas aí de repente saíram da cartilha de alguém, passaram a ser maus hoje? Aqueles que eram maus agora? Por que essas coisas têm nos vindo? Vamos refletir sobre essas coisas. Não vamos sair dessas coisas exatamente como entramos? Essa pandemia também tem sido
usada para se justificar todo tipo de coisa. A sua vida estava perfeita, estava maravilhosa, estava toda certinha antes dessa pandemia? Ou tinha pontos salientes, ou tinha farpas, ou tinha arestas que já precisavam ser corrigidas? Por que essa coisa nos sobreveio? Por que esse tempo para refletir? Vamos sair dessa pandemia melhores ou piores? Essas crises severas, elas têm o poder de mostrar o verdadeiro caráter das pessoas. Enquanto muita gente, diante dessa severa provação pela qual passa o mundo, tem tentado ser solidário, tem tentado passar mensagens, olha, em tal lugar tem atendimento assim, olha, em tal lugar tem esse tipo de coisa, esse tipo de assistência, tem lutado para que os mais pobres, os mais carentes, tenham uma renda mínima no mundo todo. Isso não é um projeto brasileiro apenas, isso está sendo discutido no mundo todo. Enquanto essas crises severas, elas mostram muitas vezes essa faceta bondosa, digna, amorosa do caráter, ela também mostra outro lado, ela mostra o caráter tal como ele é. Enquanto uns clamam por renda mínima para os mais pobres, outros vão para a televisão defender campo de concentração. E vejo com muita tristeza muita gente fazendo eco. Eu fico pensando, vamos colocar então as pessoas doentes ou as pessoas no grupo de risco nesse campo de concentração. Você deixaria ir para lá sua mãe? Sua avó? Seu marido? Seu filho? Ou o campo de concentração é só para os outros? Ou o campo de concentração é só para aqueles que não importam? A pandemia, ela mostra uma necessidade de tomarmos medidas sanitárias mais severas, mas também mostra do que cada pessoa é feita. Eu espero que no final cada um de nós saia melhor, saia refletindo, saia procurando não culpados, mas causas que produziram isso. É a minha oração, é o meu desejo, para a minha vida, naturalmente, e para a vida daqueles que derem ouvidos. Mas como eu parto do princípio que falo majoritariamente para adultos, cada um vai saber avaliar o que é melhor para a sua própria vida. É o que eu espero. Amém. Vamos orar? Pai, que o nosso caráter, ele reflita o caráter do teu filho. Não o caráter desse político, daquele ou daquele outro, desse governante que está aí, do que passou ou do que